Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Proposicrais e esse é o Explanamente número 23. Mais uma vez, nós vamos iniciar uma nova série. Você deve estar estranhando este título um tanto quanto descontraído para esta série, mas apesar da descontração, tem um significado muito importante por trás desse título. E além deste significado muito importante, este texto em específico é muito importante para os dias de hoje. O texto que nós vamos abordar nesta série é a parábola do rico e do Lázaro. E como você tá vendo aí, o título é Essa parábola é uma bomba. E eu vou te explicar por que esta parábola é uma bomba. Na verdade, existem alguns motivos. Quero ressaltar alguns deles, somente como exemplo para o início desse vídeo. Primeira coisa que tenho a dizer é que é uma parábola bastante atual, visto que a visão social naquele tempo e comparada aos dias de hoje não mudou tanto, pelo menos no assunto em que a parábola toca. Outra coisa muito importante no texto é ver como Jesus aborda, por exemplo, princípios doutrinários que ficam muito claros no texto. O terceiro ponto importante, que está linkada com este segundo ponto que eu disse, é que esta parábola combate vários falsos ensinos que são disseminados nos dias de hoje. Alguns deles, por exemplo, é a teologia da prosperidade, o sono da alma e a reencarnação. Além disso, as lições no texto são muito vivas e saltam a nós. É muito importante que nós aprendamos com o que está escrito aqui. Dito isso, peço para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se possível, e vamos para o texto, que diz assim: Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O dia a dia não transparece a realidade espiritual das coisas. Bom, pelo menos nem sempre é assim. É muito fácil se iludir pela aparência das pessoas. Esse Explanamente certamente tem alguma informação parecida com o Explanamente passado, mas bem mais detalhadamente eu quero abordar este tema. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que a miséria não é uma virtude, assim como a riqueza também não. Jesus está confrontando os fariseus diretamente nesta parábola. Alguns versos antes, Jesus havia dito que aqueles homens eram avarentos, amavam o dinheiro, e Jesus chegou até a acusá-los de roubalheira, como descrito em Mateus 23:25. Ser próspero é sinal de alguém que tem Deus em sua vida? Era sinal do favor de Deus a alguém? Esse pensamento não é de todo errado. Mesmo alguém que despreza totalmente a presença de Deus é abençoado e amado todas as manhãs pela graça comum que cai sobre toda a humanidade. Neste ponto, devemos perceber uma coisa sobre bens materiais. Essa virtude pode ser algo benéfico e ao mesmo tempo aterrador na vida de alguém reverente a Deus, visto o conforto em seu momentâneo estado de prosperidade. Mas não são somente bens. Eu quero aqui citar duas listas de características reveladas no texto para cada um dos personagens principais. Vamos falar primeiro do homem rico. Bom, o homem rico era rico, ele tinha muitos bens. A segunda característica que noto é que ele ostentava seus bens, vestia do bom e do melhor. A terceira, ele gostava dos confortos da vida. O texto mesmo diz que ele estava cercado de luxos. E a quarta característica é que ele foi reconhecido na sua morte. Ele teve quem o enterrasse, então, pelo menos ele tinha algumas pessoas ali ao redor dele neste momento. Vamos às quatro características do Lázaro. O Lázaro era miserável, ele passava fome. O próprio texto diz que ele ansiava por comer as migalhas que caíam da mesa do rico. A segunda característica é que ele não tinha casa, ele morava na porta do rico. A terceira característica é que ele era doente, coberto de feridas, como diz o texto. E a quarta característica é que ele não tinha ninguém, apenas cães que lambiam suas feridas. Que contraste! Em Romanos 1 fica muito claro como Deus entrega ao homem as suas vontades para viver como quer. Visando este fato, podemos então concluir que um avarento amante do dinheiro ser abastado, ao invés de bênção, tem uma sentença de condenação sobre si. Por outro lado, temos um homem em sofrimento, dores, fome, solidão, doença. Nada disso traduzia a graça que o havia alcançado. Ao morrer, a Bíblia não diz que fora sepultado. Possível que aquele homem não tinha quem o fizesse. E pode
ter sido deixado no Sheol, o lixão próximo à cidade, para que seu corpo apodrecesse ao sol. Mas, ao morrer, ele foi buscado pelos anjos do Senhor. Sabemos que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Então, apesar das dificuldades, a fé daquele homem se manteve firme até o final e sua esperança estava no Senhor, pois não havia mais nada em que pôr esperança. Uma boa reflexão sobre isso é que Deus permite o sofrimento de seus filhos para que saibam que a sua casa não é neste mundo e que sua esperança não deve estar aqui. É necessário entender que há ricos que só possuem riquezas e mais nada. Seu dinheiro é seu fim e objetivo, e que há pobres que nem isso têm e estão perdidos da mesma forma. Mas também há ricos salvos, que apesar das bênçãos materiais, são homens de fé e suas esperanças estão no Senhor, assim como pobres que temem e amam a Deus. Para concluir, eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem valorizado na sua vida? Os bens? A vida abastada? Aquilo que vê e definha? Ou tem como esperança uma realidade eterna e o único e suficiente Senhor da sua vida é Jesus? Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar nesse caminho de fé. Até a próxima.